Estamos aqui para mais uma live da nossa série, o nosso Esquenta. Nessa live nós vamos descobrir, olha só, como foi que Torricelli ou Torricelli passou em medicina pelo Enem. O que foi que ele fez que Torricelli conseguiu passar em medicina pelo Enem, certo? Eu sou o professor Felipe Gurgel e aqui nós ajudamos você, estudante, a passar em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. É isso mesmo. Bom, nessa aula de hoje, então, o que vai rolar? O que foi que o Torricelli fez para passar em medicina pelo Enem, hein? Olha aí o nosso amigo evangelista Torricelli, famoso pela essa equação de Torricelli, né? Bom, olha lá. O conteúdo dessa live, então, nós vamos ver qual foi o trem que o Torricelli pegou para ser aprovado em medicina e o freio ABS que salvou ele da reprovação no Enem, certo? Basicamente, nós vamos pegar duas questões do Enem que abordam esse tema da equação de Torricelli e nós vamos observar a carinha delas. Nós vamos aprender o que é que o Enem cobra quando o assunto é movimento uniformemente variado. Então, nós não vamos só resolver o exercício, porque resolver tem aí na internet um monte de professor resolvendo. Essa não é a ideia. A ideia é a gente entender como é que o Enem cobra para que um exercício como esse, no dia do Enem, você não erre. Você acerte ele. Você precisa acertar, uma vez que medicina, né? A gente precisa ter aí pelo menos uns 35, 38 acertos em natureza, né? Então, física, um exercício de equação de Torricelli, você não pode errar. Então, nós vamos analisar os detalhes em duas questões do Enem, para a gente entender melhor como é que o Enem cobra, para isso ficar mais fácil da gente identificar e já pensar numa linha de raciocínio no dia da prova, não errar a questão e alcançar sua vaga em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem, certo? Mas antes da gente entrar no conteúdo da live de hoje, bom, como eu disse lá no começo, né? Essa live aqui é um esquenta para o nosso workshop, você é aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem, certo? Esse workshop vai rolar no dia 9 de fevereiro, é uma quinta-feira, às 8 horas da noite, certo? Nessa live, nós vamos apresentar para você as 5 práticas obrigatórias dos aprovados em medicina pelo Enem. Ou seja, o que é que eles fazem que, às vezes, eu diria, muitas vezes, sem até perceber, eles estabelecem essas 5 práticas e essas 5 práticas ajudam esses estudantes a conseguir a sua vaga, tá? Quais são essas práticas que a gente vai tratar no nosso workshop? Então, você aprenderá a definir um plano. Definir um plano não é só, eu vou estudar, eu quero estudar na Universidade de São Paulo, na USP. Quero fazer medicina na USP. Isso não é o plano, esse é o objetivo. Nós vamos te ensinar nesse workshop, né, o formato para você definir o seu plano. O que você precisa organizar para que o seu plano aconteça, para que o seu objetivo seja alcançado, tá? Então nós vamos te ensinar a planejar, desenvolver a estratégia para você ser aprovado. Depois, nós vamos te ensinar como colocar seu cérebro no seu time, ou seja, teu cérebro tem que jogar a favor, teu cérebro tem que estar do teu lado, tá? Então, isso é importante. Nós vamos ver o que é que você precisa de fato dominar para o Enem. Não é tudo, tá? Se tu tá fazendo um cursinho lá, no cursinho é genérico, você vê tudo de tudo no Enem, você tem que saber muito bem algumas coisas, não é tudo, então a gente vai abordar isso no nosso workshop. Por que é importante você fazer muitos simulados e como que você vai planejar para esse ano de 2023 os seus estudos até o dia da prova, beleza? Ficou interessado no nosso workshop? Como que você vai se inscrever? Então, você vai clicar no botão que vai aparecer aqui. No botão não, né? Você vai clicar no link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, e você vai colocar seu nome, seu primeiro nome, pode ser seu nome inteiro, não tem problema, e seu e-mail, tá? Aquele e-mail que você usa, clica em garantir minha vaga. Clicou aqui, vai aparecer para você um botão para você acessar o grupo no WhatsApp. É por esse grupo que a gente vai comunicar, que a gente vai soltar o link para você assistir o workshop, participar desse evento exclusivo, beleza? Então não se esquece aí de se inscrever, belezinha? O link vai aparecer aqui na nossa descrição ou no primeiro comentário aí que vai estar fixado, beleza? Muito bem, então dia 9 de fevereiro às 20 horas chegaremos no nosso workshop. Muito bem, então
Conteúdo de hoje, como tomar o trem da aprovação em medicina? Vamos para esse então? Vamos lá. Primeira questão, como você percebeu, né? Aqui nós vamos estritamente pegar exercícios que envolvam Torricelli. Por que isso é importante? Porque quando se fala de movimento uniformemente variado, a equação de Torricelli aparece bastante no Enem, tá bom? Então, a gente vai dar atenção para esse ponto, entender como é que o Enem cobra, qual é a estratégia para resolver as questões que aparecem no Enem, e aí a gente não erra esse tipo de questão para que a gente alcance a nossa vaga, a nossa aprovação, certo? Então vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Vamos lá. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira de Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então ele quer saber o módulo da diferença entre as acelerações antes e depois dessa tecnologia. Bom, como todo exercício de física, o que a gente faz? Olha as alternativas e dá uma olhada nas alternativas. Ó. As acelerações estão em metros por segundo ao quadrado, correto? Nessas condições, a gente já sabe que nós não vamos poder trabalhar com essa velocidade em km por hora. Olhou para isso, fez a identificação, já faz a conversão, tá bom? Já pega e já converte. Então, vamos trabalhar aqui essa velocidade, vamos transformar ela para quilômetros por hora. Como é que a gente faz isso, professor? Bom, lembre-se, você sabe que é 3,6, mas eu multiplico ou divido. Bom, quilômetro é maior do que metro, não é? Hora é maior do que segundo, não é? Então, se eu quero ir do quilômetro para metro, eu vou dividir por 3,6, porque eu quero para um número menor, tudo bem? Eu quero para um número menor. Como eu vou para um número menor, eu vou então dividir aqui 72 por 3,6, beleza? Muito bem. Bom, para dividir, eu vou igualar o número de casas depois da vírgula para eu poder sumir com a vírgula. 2 vezes 36 dá 72, né? E aí sobra o zero lá, ó. Então nós vamos ter uma velocidade de 20 metros por segundo, beleza? Essa então é a velocidade do nosso trem antes da frenagem, certo? Agora, o que o exercício diz para nós? Ele diz que antes ele levava 400 metros até parar. Ó. Agora, ele diz que ele leva só 250 metros até parar, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó. Eu fiz aqui um desenho para agilizar a nossa vida, né? Porque ficar desenhando trenzinho não é moleza, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter as duas condições, né? Qual que eu coloquei de azul? 400. Então, ó, aqui em cima, nós vamos ter o início da frenagem. Então, nós temos aqui a velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. E aqui nós temos a velocidade final, que é zero. Tudo bem? Então, ele vai iniciar a frenagem aqui, com a velocidade igual a 20. E aí a sua velocidade vai caindo até ele chegar aqui, onde vai ter parado. Qual a distância que ele levou para conseguir parar? Ele levou aqui um ΔS igual a 400 metros, certo? Levou essa distância aí. Muito bem, joia. No último caso, no segundo caso, quando eles implementaram um sistema novo, olha lá, apenas 250 metros, né? Então, a gente vem aqui, ó, eu coloquei aqui cor verde, então vamos pro verde aqui, ó. A velocidade inicial dele mudou? Não mudou, ele não falou que mudou, né? Continua 20 metros por segundo. E a velocidade final, zero. Beleza? Então tá aí. 20 metros por segundo e a velocidade final, zero. Ele vai iniciar a frenagem aqui e vai perdendo velocidade até parar. Tudo bem? Que distância que ele percorre? Ele percorre um ΔS igual a 250 metros. Então perceba a importância de você desenhar, né? Você consegue enxergar as coisas melhor, tá bom? Então faz um desenho na hora da prova. Não precisa desenhar um trenzinho bonitinho, né? Desenha uma caixinha escrito trem dentro. Pronto, resolve o problema, tá bom? Beleza. Ele deu mais alguma informação pra gente, ó? O trem de passageiros, também tal. Não, ele só deu essas duas, né? E aí ele falou assim: agora eu quero saber qual é o módulo da diferença entre as acelerações de antes, de depois e antes.
tá? Dessa tecnologia. Então ele quer saber nessa ordem, depois e antes, tá bom? Ele quer saber nessa ordem aí. Muito bem. Então, olha o que ele fala. A própria pergunta que ele faz já vai nos dizer como que a gente vai organizar esse trem aí, tá? Já vai nos dizer, porque olha, o que ele pede é o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes. Então, módulo, tá aí, da diferença, vou subtrair uma da outra, entre as acelerações depois, então aceleração 2, e antes, que é a aceleração 1, tá bom? Então, é isso que ele quer saber, certo? O módulo da diferença entre as acelerações. Maravilha! A gente pode escrever assim? Pode, é tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Show de bola. Vamos então para os cálculos, porque nós temos espaço e temos velocidades, né? E ele pediu a aceleração. Percebe? Nós temos espaço, velocidade e ele pediu aceleração. São essas três coisas que nós temos. Veja, em nenhum momento o exercício citou alguma quantidade de tempo. Ele mencionou que diminuiu o tempo de viagem, né? Entretanto, em nenhum momento ele disse assim, quando ele inicia a frenagem, passa-se tantos segundos até parar. Ele não fez nada disso. Ele está relacionando três grandezas. Velocidade, espaço e aceleração. Qual equação da física relaciona essas três? Olha a importância de você saber. A equação da física que relaciona essas três é a equação de Torricelli. Eu costumo chamar a equação de Torricelli de dois vovôs mais duas adoráveis senhoras, certo? Esse é o nome que eu dou para a fórmula. E eu imagino a cena. Quando você imagina a cena, isso te ajuda. Por que isso te ajuda? Porque você fixa na memória, você sempre vai lembrar da história, você vai lembrar da cena, e a cena vai trazer para você a fórmula. Então, faça essas associações, tá bom? Eu costumo chamar essa equação de dois vovôs mais duas adoráveis senhoras. Como que você chama essa equação de Torricelli? Escreve aqui para mim nos comentários como é que você chama ela, tá bom? Para a gente ver. Às vezes aparece de tudo, né? Aparece de tudo. Bom, vamos lá. Então aqui nós vamos primeiro calcular o sistema anterior. Então, antes, o que a gente tinha? Antes a gente tinha 400 metros até parar. Tudo bem? Então, se você olhar aqui para a nossa equação, ó, você pode substituir os números ou você pode manipular a equação antes, tá? Eu costumo substituir e manipular depois, né? O nosso amigo Torricelli, é isso daí, Gustavo. Eu falo Torricelli mesmo, tá? É a vida. Eu falo o abrasileirado da coisa. Então vamos ver a condição antes, ó. Na condição inicial, o que ele faz? Inicia a frenagem com a velocidade de 20 metros por segundo e a velocidade final dele chega a zero. Ele leva 400 metros até parar, tá bom? Então, vamos trazer para cá. Ó, o que nós temos aqui? Uma velocidade final igual a zero. Por quê? Porque ele vai parar. A velocidade inicial é 20 ao quadrado, tudo bem? Aí tem um pequeno detalhe, né? Não esqueça que isso aqui é uma desaceleração. Então, a gente espera que o resultado dê negativo, tá? Então, nós vamos ter aqui mais duas vezes a aceleração, que eu vou chamar de aceleração 1, né? Aceleração anterior, e ele leva 400 metros para parar, beleza? É uma desaceleração, então a gente coloca o negativo aqui. Eu posso pôr ele aqui, eu posso pôr ele depois, não tem problema nenhum, tá? Se eu pôr ele aqui, eu vou passar esse cara para lá, vai dar a resposta positiva, mas você sabe que é uma desaceleração, certo? Se você não colocar ele aqui, a resposta vai dar negativa, então dá na mesma, tudo bem? Esse sinal na aceleração vai indicar para a gente se é uma desaceleração, caso seja negativo, ou uma aceleração, no caso de ser positivo, tanto faz, beleza? Então, eu vou passar esse cara para lá. Nós vamos ter 2 vezes 400, vai dar 800 a 1. 2 vezes 2, 400 aqui, certo? Passando para lá vai ficar negativo. Então, a primeira desaceleração é igual a menos 400 sobre 800. A gente pode simplificar por 100. Então, anteriormente, a desaceleração era igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Acabou a questão, professor? Não, mal começamos, tá? Bom, pelo menos o Enem não colocou isso aqui na alternativa, né? Senão ele já ia te pegar aqui, você já poderia cair do cavalo aqui, tá bom? Lembrando, né? O que significa isso aqui? Menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Se você se lembrar,
metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metros por segundo. Então, isso significa que a cada segundo que passa, a velocidade do trem vai diminuir em meio metro por segundo, tá? É isso que significa aceleração. Outra coisa importantíssima, você precisa saber a definição, tá? Não, o que é aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Não é isso, tá? Você tem que saber o que é acelerar, né? É variar a velocidade a quantidades constantes em períodos de tempo também constantes, né? Se a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, isso significa que a cada segundo que você estiver caindo, sua velocidade vai aumentar 10 metros por segundo, se você estiver no vácuo. Então tem que saber as definições, beleza? Calculamos aqui antes, vamos calcular depois. Vamos lá. Depois, então, vamos ver o que aconteceu. Olha lá, no depois, o que nós vamos ter? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, ou seja, 2 vovôs mais 2 adoráveis senhoras. Velocidade final, 0, né? Olha aqui. Ele vai estar parado, né? No fim. A velocidade inicial é a mesma, 20 metros por segundo, mais 2 vezes a aceleração 2, vezes agora, ó, 250 metros no lugar do ΔS. Vou passar essa galera para lá, nós vamos ter menos 500 vezes A2, ou seja, 2 vezes 250, 500. Peguei essa galera, mandei para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. É igual a 20 ao quadrado, que é 400. Então, a desaceleração que nós tivemos por conseguinte vai ser igual a... Vou simplificar os zeros, ou simplificar por 100, né? Nós vamos ter aqui o quê? Menos 4 dividido por 5, 0, 5 vezes 8, 40, vai dar menos 0,8, produção? Acertou. Menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo que passar, a nossa velocidade vai diminuir em 0,8 metros por segundo. Olha aí que beleza, hein? Chique demais? Chique demais. Agora é só fazer o módulo das diferenças. Olha aí. Muito bem, né? Então nós vamos ter o que aqui, ó? Módulo. Aceleração 2 é uma desaceleração, então é negativo, né? Menos 0,8 menos. Aceleração 1, 0,5. Menos 0,5. Certo? Então nós vamos ter aqui que a diferença da aceleração depois para a aceleração anterior vai ser igual menos 0,8 mais 0,5 vai dar menos 0,3, mas como é módulo, vai ficar 0,3, certo? Metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Olha que beleza, hein? Alternativa correta, letra B de bola. Maravilha? Então veja. Percebe que o Enem, ele gosta que você compare medidas, grandezas, quantidades. Então, ele partiu do pressuposto que você conhecia a equação de Torricelli, que você precisa dela para poder resolver, que ele gostaria de verificar que se você tem a habilidade de encontrar esses dois valores, essas duas medidas, que é a desaceleração antes e depois da implementação da nova tecnologia, e ele gostaria que você comparasse essas duas, a diferença entre essas duas, tá bom? Então, veja as habilidades que o Enem espera de você. E você, como vestibulando de medicina, você tem que estar atento nesses detalhes, tá? Isso aí tem que estar fresquinho na sua cabeça. Olha lá, eu vou comparar grandezas. Enem é isso, tá? Vou comparar grandezas, medidas, valores, tá? Então, fique atento, fique atenta, porque você não pode cair por causa de uma besteirinha, tá? Às vezes de comparar as grandezas depois de calcular, calculou as duas certinho, comparou errado. Já pensou se você soma, ia dar 1,1 letra C, tá? Se por um acaso você faz errado, erra um sinal aí, sei lá, né? Ia dar 1,1. Aí danou-se, perdeu a questão. Show? Belezinha? Muito bem. Bom, então falamos aqui como tomar o trem da aprovação. Como que é? Conheça a equação de Torricelli, crie o nome fantasia para você decorar ela, igual eu uso 2 vovôs mais 2 adoráveis senhoras. Você precisa saber transformar a velocidade, né, de km por hora para metros por segundo e vice-versa, o Enem. Isso é frequente no Enem, tá? Diria que quase todos os vestibulares, né? E você tem que saber comparar as grandezas, beleza? Então, importante ficar atento, porque o Enem adora isso aqui, tá joia? Ah, professor, será que é para tudo isso mesmo e tal? Bom, vamos ver, vamos ver. Vamos para a próxima questão? O freio ABS que te salva da reprovação no Enem.
Que freio é esse, meu jovem? Deixa eu tomar uma água, peraí. Que a voz já tá indo pro beleléu. Bom, vamos lá. Vamos ler a questão, então? Mais uma questão do Enem. Vamos ver o que que ela vai nos dizer. Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. Muito bem. Ou seja, bom, vamos fazer a leitura transversal primeiro, né? O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale 1. E o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais vale 0,75. Então já percebe que o coeficiente de atrito estático é maior do que o cinético. Significa que vai ter mais atrito numa situação de estática do que de movimento, tá? Dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora, veja que tudo o resto está em metros por segundo, então já sabe que vai ter que transformar aquilo ali, iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal, de concreto, no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para frenagem. Já o carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. A aceleração da gravidade está aí. As distâncias medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros 1 e 2 percorrem até parar, são respectivamente. Então, olha lá, mais uma vez, você vai ter que chegar em duas medidas, você vai ter que calcular as duas, mais uma vez. Calculou as duas, ele não pediu para você comparar, só para você olhar a alternativa, né? Mas, todavia, ele poderia ter pedido, e não seria nenhuma surpresa falando-se de Enem, tá bom? Então, vamos lá, nós precisamos calcular essas duas aí. Mas, professor, como que eu vou aplicar a Toy-Série se ele está falando de atrito, né? Coeficiente de atrito estático e cinético e tudo mais? Bom, ele falou de tempo? Não. Ele deu velocidade e perguntou qual a distância. Então, aí segue já o caminho que você tem que seguir. Ele deu velocidade em função do espaço. Espaço em função da velocidade. Equação de Torricelli, tá bom? Equação de Torricelli. Então, aqui eu desenhei novamente para ficar rápido, para ficar prático o nosso negócio. Olha aí. As duas circunstâncias. Então, esse aqui em cima é o carro com ABS. Vamos escrever aqui. E aqui embaixo nós temos o carro sem ABS, beleza? Bom, ele quer saber justamente quais são as duas distâncias quando eles iniciam a frenagem. Que distância que o primeiro carro com ABS percorre e o segundo carro sem ABS percorre? Qual é essa distância, produção? É isso que ele quer saber, tá bom? Nós vamos ter que calcular essas duas distâncias. Bom, como eu já comentei com você, se a gente vai aqui no com ABS, a gente já sabe o quê? Que ele quer saber o espaço e ele deu a velocidade. Então, eu não tenho tempo em nenhum momento, vou para a Torricelli, tá? Vamos pôr ele no papel? 2 vovôs mais duas adoráveis senhoras. Tudo bem? Tá aí, 2 vovôs mais duas adoráveis senhoras. Eu tenho a velocidade final? Olha, a velocidade inicial é quanto? 108 km por hora para os dois carros, tá? Nessas condições, então, a gente pode puxar aqui, ó, e fazer a conversão, né? Novamente, eu vou de quilômetro que é maior para metro que é menor, eu divido por 3,6. Então, eu vou ter 1080 dividido por 36. Já arredondei o trem aí, tá? 3 vezes 4, 12? Não. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Então aqui vai dar 30 metros por segundo. É isso, produção? Certo. Hoje nós estamos afiados, hein? Nos cálculos aqui. Vai dar 30 metros por segundo. Beleza. Voltando aqui então para o nosso caso, ó. A velocidade inicial do carro com ABS é 30 metros por segundo e a final é zero. Ele vai até parar, né? A mesma coisa acontece aqui, ó. Sem ABS também é 30, a velocidade inicial, né? E a velocidade final também vai ser zero. Show de bola. O que eu quero saber? Eu quero saber esse ΔS aqui, ó. Qual é? Qual é esse ΔS aqui para os dois casos, né? Com ABS e sem ABS. Bom, se a gente olhar aqui na fórmula, ó, no caso do carro com ABS, ele tem velocidade final igual a zero, velocidade inicial dele é 30 metros por segundo, então vai dar 30 ao quadrado,
menos 2 vezes a sua desaceleração vezes o ΔS. Por que menos? Lembra que a gente comentou agora há pouco? Porque nós estamos parando, né? Então esse menos é desse cara aqui, certo? Muito bem. Temos uma incógnita, né? Eu não consigo achar o ΔS do carro com ABS, que eu vou chamar de ΔS1, porque eu não tenho aceleração desse carro, ou desaceleração, né? Eu não tenho ela. Vamos ver se com o sem ABS a gente tem? Vamos lá. Sem ABS. Você já sabe que não tem, né? Mas vamos etapa por etapa. 2 vovôs mais 2 adoráveis senhoras. Tudo bem? Mesma coisa, ele vai até parar. Então, 0. A velocidade inicial dele também é 30. Show. Ele está freando, então a aceleração é negativa. E eu quero saber o espaço. Olha lá. Nos dois casos, nós temos uma bendita incógnita aqui, ó, que são as acelerações, beleza? Nos dois casos. Então não nos resta muito se não analisar os carros agora dinamicamente. É isso mesmo. Ó. Veja a interdisciplinaridade dentro da própria física dessa questão, né? Ela vai ter aí dinâmica e cinemática andando juntas, certo? Bom, esse carro aqui, esse carro de cima, ele tem uma massa, você concorda comigo que ele possui uma massa? Ele possui uma massa. Essa massa, então, impõe um peso no nosso planeta, né? Ou seja, o nosso próprio planeta atrai o corpo em direção ao solo, essa é a força-peso, né? Devido à sua massa e tudo mais. Se o corpo pressiona o solo manda sobre ele uma força que a gente chama de normal. Lembrando que a normal não é a reação da força-peso, né? Uma vez que elas estão no mesmo corpo, a reação da força-peso está lá no centro do núcleo do planeta Terra, né? Então não vamos misturar alhos com bugalhos, certo? E nós vamos ter a força de atrito. A força de atrito, ela sempre é oposta à direção de deslizamento. É por isso que quando você está caminhando, a força de atrito é para frente. É isso mesmo. A força de atrito é para frente quando você está caminhando, tá bom? Porque o seu pé tende a deslizar para trás. A mesma coisa acontece aqui no carro. O pneu do carro, ele tende a deslizar para trás. Quando ele derrapa, se você puxa o freio de mão e fica acelerando o carro, o pneu fica derrapando, fazendo aquele fumaceiro todo, com o carro parado. Ele não derrapa para trás? Então a força de atrito do carro em um movimento comum do dia a dia é para frente, tá? Olha que loucura, a força de atrito está aqui, ó, nesse carro. E por que que ela está aqui nesse carro? Porque esse carro tem ABS. Quando ele tem ABS, nós temos o atrito estático na brincadeira aqui, ó, força de atrito estático, tá? Beleza? Então tá aí. Muito bem, joia. Essa força é igual a essa, essas duas aqui são iguais. O que sobra para nós ali então como força resultante? Sobra a força de atrito. Então a gente vai escrever aqui, ó, que a força resultante sobre esse carro é igual à força de atrito, uma vez que a peso e a normal, né, aqui nesse caso são iguais em módulo, então uma anula a outra. Como que a gente calcula a força de atrito? Eu vou até anotar aqui, peraí, ó, a normal é igual a peso, tá bom? Então a força resultante está aqui. Como que a gente calcula a força de atrito estático? A força de atrito estático. Coeficiente de atrito vezes a normal. Só que a normal é igual a peso, olha lá. Então a gente pode substituir aqui, ó, coeficiente de atrito estático vezes a força peso. E a força peso é massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Então tá aí, beleza? E a força então a gente pode escrever que força resultante é igual a coeficiente de atrito vezes massa vezes a aceleração da gravidade. E força resultante, segundo a lei de Newton, como que a gente aplica? Né? A força resultante tem aceleração no sistema? Tem, porque o carro está perdendo velocidade até parar. Então você aplica a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração no primeiro caso vai ser igual. Eu posso cortar massa com massa. Eu vou chegar à conclusão, ó, que a aceleração no primeiro momento é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a aceleração da gravidade, ok? Isso para o caso do nosso carro com ABS, certo? O cara pisou lá no freio
e o carro não entrou no coeficiente de atrito cinético, ele ficou no coeficiente de atrito estático, porque o pneu não derrapa, ele mantém o contato. Não ocorre isso aqui, ó, entre o pneu e o asfalto, percebe? Não ocorre esse deslizamento. O pneu está fazendo isso daqui o tempo todo, ó. Então ele está em contato, não está deslizando. Coeficiente de atrito estático. Show? Maravilha. Agora, num segundo momento, nós achamos ali uma fórmula para achar a aceleração. Nem foi a aceleração, né? Agora, ó, num segundo momento, o que nós vamos ter aqui? Nós teremos a mesma análise dinâmica. Então, esse carro possui um peso, esse carro possui uma normal, uma aqui é igual a outra em módulo, certo? Só que aqui ele pisou no freio e o carro começou a derrapar, ou seja, o carro, olha lá, quando ele pisou no freio, o carro foi deslizando aqui sobre a superfície. Não fez igual uma roda que foi em contato o tempo todo, né? Ele foi derrapando assim a roda, certo? Como ela foi derrapando, nós entramos no coeficiente de atrito dinâmico, certo? Que também pode ser chamado de coeficiente de atrito cinético. Tanto faz cinético quanto dinâmico, beleza? E se ele está derrapando agora, lembra, a força de atrito ela é oposta. A força de atrito é oposta a quê? Ela é oposta ao deslizamento. Se o pneu está deslizando para frente, agora a força de atrito está aqui, ó. Olha que maravilha da física. Força de atrito cinético ou dinâmico. Beleza? Ela vai estar para trás. Todavia, nós temos aqui peso e normal iguais, né? A força resultante sobre o nosso corpo vai ser igual a... Deixa eu botar de uma outra cor aqui, só para ficar mais fácil. Então, nós vamos ter aqui uma força de atrito cinética igual à força resultante. Segunda lei de Newton. Né? Por que eu aplico a segunda lei de Newton e não a primeira, princípio fundamental da inércia? Né? Porque aqui eu tenho desaceleração, o carro está perdendo velocidade. Existe uma aceleração. Se existe aceleração, então eu vou para a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a força de atrito cinética vai ser igual coeficiente de atrito cinético vezes a normal. A normal é igual a força-peso. A força-peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu posso cortar essa massa com essa. Eu vou alcançar essa expressão aqui, ó. Coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade, beleza? Agora que a gente achou as fórmulas, a gente pode achar as duas acelerações. Encontramos as duas acelerações. A gente acha os dois espaços e seleciona lá na alternativa. Maravilha? Muito bem. Vamos lá, então? Calculando as acelerações, ó. Eu vou calcular a aceleração 2 aqui primeiro, porque ela já está aqui no gatilho. A aceleração 2 vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético. Cadê você? Aqui, ó, 0,75. Vezes a aceleração da gravidade, nós vamos ter aqui 7,5 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a desaceleração. Beleza? 7,5 metros por segundo ao quadrado. E do A1? Do A1, pessoal, ó, eu vou ter coeficiente de atrito estático, que vale quanto? 1. Então, nós vamos ter aqui 1 vezes 10. Olha que difícil. Que vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Encontramos as duas acelerações. Agora que nós temos as duas, a gente pode vir para cá e trabalhar nos espaços aí. Vou calcular o primeiro. Se o primeiro já me der a resposta correta, tchau, pau na mula, não precisa nem fazer o segundo, tá? E talvez se você analisasse dinamicamente o primeiro carro com ABS e já calculasse o espaço que ele percorre, talvez você já encontraria uma resposta. Mas, professor, por que você fala isso? Porque olha as alternativas. Eu não tenho nenhuma resposta igual nas letras A, B, C, D e E. Mas calma que essa dica eu já vou falar mais daqui a pouquinho, tá? Vamos só fazer o primeiro cálculo, então. Eu vou ter aqui 900 igual a 2 vezes a aceleração 1 deu quanto? 10, né? 10 delta S1. Tudo bem? Peguei esse cara, já joguei para o outro lado da igualdade com o sinal trocado e girei a equação. Então tá aí. Nós vamos ter aqui, ó, delta S1 é igual a 900 dividido por 20, corta 0 com 0. Nós vamos ter que delta S1 vai ser igual a 45 metros, certo? Já temos alguma alternativa que tem 45? Temos, olha lá, letra A. Então, tchau. Acabou a questão. Ô, louco, professor, mas você não vai calcular o do carro sem ABS? Vou, claro que vou. Eu vou calcular sim, pra gente concluir, tá bom?
Mas, você precisa ficar atento, porque você não precisaria calculá-lo. Se você tivesse pego, olha só, observe que interessante, o tempo que você ganha no Enem, ó. Se você tivesse analisado o carro com ABS todinho primeiro, você já teria selecionado uma alternativa e tchau! Vamos para a próxima questão. É medicina, eu não posso perder nenhuma, não posso chutar nenhuma. Eu tenho que raciocinar e trabalhar todas elas. Então aqui você tinha ganhado bastante tempo. Você ganharia muito tempo, tá? Muito bem. Como aqui não é o caso, a gente vai calcular o próximo também para ver se bate ali, né? Mas veja, você ganharia bastante tempo. Atenção para esses detalhes, certo? Bom, vamos então calcular o sem ABS para a gente concluir essa questão. Nós vamos ter aqui os mesmos 900 igual a 2 vezes 7,5 vezes o meu delta S2, que é quem eu quero descobrir. Meu delta S2 vai ser igual a 900 dividido por 2 vezes 7,5 vai dar 15. 15 com 15, 30, 15 com 15, 60, 15 com 15, 90, 6 unidades. Então, 90 por 15 vai dar 6, sobra o zero, tá? Vou colocar aqui embaixo. Delta S2 vai dar igual a 60 metros. Maravilha? Então, bateu lá, ó. Ó que beleza. Deu certinho, ó. 45 para o primeiro, 60 para o segundo. Maravilha? Então, provamos que o nosso raciocínio está totalmente correto. Agora, o que fica de aprendizado para nós aqui? Novamente, ele pediu 2 grandezas, mas tenta encontrar uma delas primeiro. Como você não precisa comparar as grandezas e não tem nenhuma alternativa que se repete, tenta encontrar primeiro a informação inicial, que no caso é o carro com ABS, né? Achou ela, já vai para as alternativas. Encontrou resposta, seleciona e tchau. Vamos para frente, tá? Não precisava ter calculado o D2 ali, como você pode observar, belezinha? Mas a gente calculou para provar que nosso raciocínio tá ok. Tá certo? Então, essas aqui são as dicas de hoje, essas que você tem que ficar atento na prova, porque você não pode errar uma equação, um exercício de Torricelli no Enem, tá? Isso vai deixar você longe da sua vaga em medicina. Maravilha? Bom, só para reforçar, não se esqueça de se inscrever no nosso workshop Você é Aprovado em Medicina, numa das 33 mais do Enem. O link está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Clica lá, coloca seu nome, coloca seu e-mail, clique em garantir minha vaga e depois não se esqueça de clicar para acessar o nosso grupo no WhatsApp. Só então a tua inscrição estará 100% garantida, beleza? Show de bola? Então não se esqueça. Obrigado então pela sua presença, você que está até aqui, tá até nesse finzinho de live, você que assistiu toda essa aula. Foque, não desanime, a gente está aqui para te ajudar a alcançar a sua vaga em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem. Pode contar com a gente, siga lá o nosso Instagram, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos se essas aulas, essas lives que estão rolando essa semana estão te ajudando e a gente se vê por aí. Até mais!